Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem 2020, mais precisamente a questão 152 da prova azul, que diz assim, pessoal: um processo de aeração, que consiste na introdução de ar no líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Aqui eu vou pedir a atenção de vocês um pouco com relação a isso daqui. A bomba ela retira o volume, né, ali do tanque T1 e quando passa pelo aerador A1, ela vai ganhar 15% de volume. Aquele volume ganha 15%. Ele introduz um certo quantidade de ar no líquido ali, né? Ele ganha 15% de volume. Beleza? Ganhou 15% aqui. Então, vou botar mais 15. Quando sai daqui, galera, e ele passa pelo aerador A2, ele vai ganhar mais 10%, um novo aumento de 10. Agora veja, galera, o aumento final não vai ser 15 mais 10, tá bom? Não vai ser 15 mais 10. Por quê? Vamos lá, vou botar aqui mais 10. Por quê? Porque em cima desse novo volume aumenta 10%, tá bom? O que antes era 100, agora é 115 depois que saiu de A1. E depois que saiu de A1 com 115%, eu vou pegar 115% mais 10% desse valor, tá bom? Então cuidado com isso aí, pessoal. Muita gente errou essa questão por conta disso, por causa desse distrator aí, tá bom? Cuidado. Vou fazer isso aí com vocês. Não se preocupe se você não entendeu agora, né? Você vai entender durante o processo. Vamos lá. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento, e aí faltou a informação, coloquei agora C sobre 2, comprimento C sobre 2, e a largura 2L, beleza? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y, tá bom? Então, aqui é X, né? A altura do líquido aqui ó, é X, e a altura que chegou aqui é Y. Ok? X e Y. Muito bom, muito bom. A pergunta é: a relação, né, a equação que relaciona as medidas das alturas y e x. Qual é a relação entre y e x? Né? Y é igual a quantas vezes x? Ou x é igual a quantas vezes y? É isso que ele pergunta aí na nossa questão. Vamos ver o volume, né, pessoal? A gente vai ter que ver o volume, tá certo? Fazendo aqui o volume desses dois prismas, a gente sabe que o volume de um prisma vai ser o quê? Ó? Vou colocar aqui para vocês. Volume de um prisma vai ser igual à área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Isso é o volume de um prisma, tá bom? A gente vai calcular a área da base tanto do primeiro tanque, T1, como do segundo tanque, T2. A gente vai ver qual a diferença entre eles aqui, tá certo? Vamos lá. No T1, vou botar aqui. T1. T1. Em T1, a gente vai ter que o volume, desculpe, a área da base, vou calcular a área da base daqui. A área da base T1 vai ser C vezes L. Não é verdade? Tem comprimento C, largura é C vezes L. Tranquilo? Show de bola. E em T2, pessoal? Em T2, eu já tenho uma diferençazinha, né? O comprimento de T2 vai ser C sobre 2. E a largura de T2 é 2L. Ele disse isso no enunciado, não foi? Disse. Disse isso no enunciado, desse jeito aí. E aí, como é que eu vou fazer? Posso cancelar esse 2 com esse, né? E a gente vai ficar com a nossa área da base como sendo C vezes L. Aí, bem tranquilo, né, pessoal? Mesma área da base, é a mesma área da base. Então, galera, se alterou 1 centímetro na altura do primeiro prisma, do primeiro tanque, vai alterar 1 centímetro na altura do segundo prisma do segundo tanque, tá bom? Peraí, é um em um, professor? Não. A relação não é de 1 para 1, mas tipo, se fosse o mesmo volume de um para o outro, seria a mesma relação de altura. Como aqui a gente tem uma alteração de volume, a gente vai ter que ver quanto, né, de volume vai ser alterado, certo? Então vamos ver aqui comigo, vamos lá. Ó, aqui, mais 15%, né? Então a gente já tinha 100% do volume, mais 15%. Aqui ficou quanto, galera? Ficou 115%. Não é verdade? Tinha 100%, aumentou 15%, ficou 115% aqui. Tá bom? Beleza, depois que chegou em A2, aumentou 10%. 10% de quanto? De 115, certo? Então, 10% disso vai ser 11,5, beleza? Aumentando 11,5 aqui, a gente vai encontrar 126,5. 26,5%, certo? 126,5%. Isso aí seria o quanto ele aumenta, né, pessoal? O quanto ele vai aumentar aí em relação ao que tinha no início. Então, esse volume aqui, ó, esse volume de T2, ele vai ser 126,5% vezes T1,
Tá bom? Vezes T1. Então, a altura aqui, y, vai ser 126,5 vezes x, a altura x do tanque T1. Beleza? Então, essa é a relação, pessoal. E 126,5%, eu colocando isso aqui em valor decimal e não em porcentagem, vai ficar com isso aqui, ó. Y, tá aqui, y é igual a 126,5 dividido por 100 vezes x, vezes a altura x, certo? Dividindo isso aqui, pessoal, a gente vai ter 1,265. 1,265 vezes x, certo? Essa é a resposta da nossa questão. E vamos encontrar isso daqui expresso na alternativa A. Letra A é a resposta certa, pessoal, dessa questão aí. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa resolução. É uma questão bem tranquila, né? Que dá pra gente encontrar logo aí esse valor da nossa resposta. Tá bom? Valeu, valeu e até a próxima.